Boa noite, minha gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas! Bem-vindas! Estou vendo vocês daqui, estou com a câmera aqui, porque eu vou compartilhar minha tela já já e sozinha para controlar, eu conseguir permitir todos para entrar enquanto eu estou. Peraí, de permitir enquanto eu estou apresentando, fica mais fácil assim. Tá. Pessoas, cadê? Permitir, permitir, permitir. Prontinho. Estou gravando, também está sendo transmitido no YouTube, já está tudo certinho. Ok. Vamos começar então nossa aula. Sejam muito bem-vindas. Eu vou começar a partilhar a minha tela. Aí vocês me digam se estão vendo. Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dani Garcia. Muito prazer. Aí. Lá. O que vocês não estão vendo? Então, sim. Estão vendo, né? Só estão vendo. Deixa eu só colocar aqui para gravar. Deixa eu compartilhar. Ok, deixa eu só ligar aqui para ver se fica um pouco melhor, se bem que eu acho que vai acabar a bateria. Eu esqueci de colocar mais cedo, só para ficar um pouco mais claro aqui para. Pronto. Ok. Hoje o tema da aula é instabilidade financeira. Gente, instabilidade financeira não é fase espiritual. É identidade inconsciente. E nós, terapeutas, a gente acha que é fase espiritual. Mas o que na maioria das vezes a gente acha que é espiritualidade, isso se torna parte da nossa identidade. Isso acaba virando padrão. Ela deixa de ser apenas uma fase e ela passa a ser uma estrutura interna. A gente acha sempre que nós estamos num processo. A gente acha sempre que a gente vai ultrapassar. A gente acaba até ultrapassando, mas quando a gente ultrapassa, a gente volta de uma hora a outra estar lá embaixo de novo. Sabe aquela roda, aquela famosa roda do rato? Uma hora a gente está em cima, daqui a pouco a gente está embaixo de novo. Isso se tornou um padrão, e é um padrão de identidade. É aquele ciclo inconsciente da instabilidade. O que realmente sustenta esse campo financeiro do terapeuta. A gente vai falar sobre isso também. E talvez algumas verdades aqui sejam muito, muito desconfortáveis de ouvir. Mas, olha, pode ter certeza que são libertadoras. Quando eu me curei sabe, quando eu consegui descer dessa rodinha do rato, ok, falei assim, tá bom, eu acho que agora, então, eu tenho propriedade para conseguir ajudar as minhas alunas, para conseguir ajudar a quem me procura a sair também, a descer desta roda do rato. E aí eu comecei a partilhar sobre dinheiro, sobre financeiro, sobre essas questões incômodas. E aí o que que aconteceu? De uma hora para outra, as pessoas começam o quê? A se afastar. A Dani não falava sobre isso. A Dani não falava sobre aquilo. A Dani não falava sobre dinheiro, mas a Dani é terapeuta. Por que que a Dani está falando sobre dinheiro? Por que ser terapeuta não pode falar sobre dinheiro? Por que que isso assusta tanto o terapeuta? Por que que isso faz tão... Por que que isso mexe com o ego terapeuta? Vocês percebem que vai saindo um daqui, outro dali? Isso é comum. Isso dói. São verdades desconfortáveis. Mas eu garanto para vocês que quando vocês se libertarem desse padrão inconsciente, que vocês não conseguem perceber, que é um ciclo, que deixa vocês ali naquela rodinha chata, que fica. Quando vocês se libertarem disso, vocês vão me agradecer e pode ter certeza. Porque eu agradeço a quem me ajudou a sair dali. Não foi fácil, mas eu garanto. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o mito da fase espiritual. Quem nunca? Ah, eu estou no processo de limpeza. Ah, isso aqui vai passar. Olha, eu tenho certeza que a minha hora vai chegar. O universo está me preparando. Certeza absoluta que o universo está preparando algo muito, muito maior para mim. Deixa eu provar. Peraí. Tenho certeza que o universo está preparando algo muito maior para mim. Ah, dinheiro não é prioridade. Dinheiro nunca é prioridade para o terapeuta. Sabe por quê? Porque o terapeuta acha que dinheiro não é espiritual. Dinheiro, que dinheiro é algo da matéria. Quando
o mundo espiritual e o mundo material são um só. Quando vocês perceberem que não existe separação entre o plano espiritual e o plano material, que a única coisa que nos separa disso daqui para isso aqui, é isso aqui, é o nosso corpo de carne, vocês vão perceber que o dinheiro vem até a gente porque ele é energia. Não existe separação, não existe. Plano espiritual e plano material é tudo um só. Nós somos um, nós somos seres de luz, nós somos o mesmo aqui e lá. Aqui e lá é igual, é o mesmo, é a mesma coisa. A espiritualidade verdadeira, ela não produz desorganização crônica, ela produz consciência, responsabilidade, estrutura e maturidade energética. Tá bom, falei que ia acabar a bateria. Um terapeuta que trabalha com consciência, ele precisa estruturar a tua própria vida. Deixa eu ver aqui quem está falando. Boa tarde, Miriam. Se você não tem estrutura na tua própria vida, como que você vai ajudar a tua cliente a se estruturar? Se você não consegue se curar, como que você vai conseguir curar a outra pessoa? Você pode até ajudar a outra pessoa quando você está ali no processo. Faz parte. Afinal de contas, nós vivemos em constante evolução. A gente nunca vai estar 100% pronta, nem 100% curadas. Então, a gente pode sim ajudar o outro enquanto nós estamos no processo. Mas se durante este processo a gente não tiver maturidade e estrutura, a gente não consegue ajudar o outro. Então, é muito importante que você tenha estrutura na tua própria vida. Senão, não há como você ajudar uma outra pessoa. Instabilidade financeira como padrão da identidade. Aqui a gente vai já aprofundar neste tema. A maioria das pessoas acredita que tem um problema de dinheiro, mas na verdade isso já se tornou uma identidade financeira. Vamos falar de 3 identidades muito, muito comuns no nosso campo. A curadora sacrificial, aquela que se sacrifica pelos outros. O padrão interno dela é: eu estou aqui para ajudar, não para ganhar dinheiro. A maioria. Tá? Você pode, inclusive, se encaixar em mais de uma identidade. Se você se identificar com as 3 identidades que eu vou falar aqui, tá tudo certo. Se só se identificar com uma, que bom. Se não se identificar com nenhuma, ótimo. Que bom para você, ótimo. Vamos lá. Padrão interno. Eu estou aqui para ajudar e não para ganhar dinheiro. Você tem dificuldade de cobrar. Os seus valores são extremamente baixos e você tem culpa de prosperar. Terapeuta que não sabe colocar valor no próprio atendimento, não sabe cobrar, tem culpa. Culpa por prosperar. Porque da onde vem essa? A gente já vai falar sobre ela. Identidade 2. A buscadora eterna do código. A buscadora eterna. Padrão interno, sempre fazendo cursos. Essa aqui também eu encontro. Gente, quantas alunas minhas que vêm só para fazer curso. Por isso que hoje eu não vendo só mais cursos. Quem vem me procurar só para comprar curso, eu não vendo. Não vendo. Dani, mas você não é formadora? Sou. Sou formadora, mas eu não vendo só mais o acesso à academia. Não vendo. Não vendo. Ou você compra acesso ao meu programa VIP, ou você compra acesso à academia junto com a minha mentoria. E depois eu explico sobre isso. Porque não adianta, gente. A terapeuta, e essa identidade, inclusive, eu acho que está de 10 em 9 terapeutas. Ela faz parte de 10 a 9 terapeutas têm essa identidade da buscadora eterna. Porque você sempre precisa de mais curso. Você sempre está fazendo investimento. Você tem retorno baixo. Você tem sensação de nunca estar pronta. Você sempre quer mais e mais e mais. Você sempre está fazendo curso, mas você nunca estrutura o teu negócio. Você nunca para olhar se aqueles cursos que você já tem, se aquelas formações que você já tem, podem se transformar no teu método próprio. O que eu mais pego na minha mentoria são as minhas mentoradas, e cheias de curso, mas sem essa estrutura, sem esse método. Ok, mesa radiônica, constelação, reiki, cromoterapia, chakra-terapia. Vem cá, isso aqui já é um método excelente, incrível. Uau! Vamos transformar isso aqui num método próprio de atendimento? Você pode, você consegue. Terapeuta não vende mais técnica, vende método. O método é único, só você tem. Só você é capaz de vender isso. Não adianta, você não vende mais técnica. Se você vender só técnica, aí sim
a concorrência te bate. Se você vem, ninguém consegue te bater, porque você é única. Eu fico parando assim, gente, porque eu estou permitindo as pessoas enquanto eu também estou aqui falando, tá? Aqui, identidade 3, a terapeuta invisível. Qual que é o padrão interno? Medo de aparecer. Consequência, ela não se divulga, ela não consegue comunicar o valor dela e ela depende da sorte. Quem sabe Deus pode alinho um cliente amanhã. Se identificou com um desses 3 padrões, dessas 3 identidades? Enquanto a identidade não muda, a renda também não vai mudar. Ou você muda de identidade, você se reconhece em uma delas e fala, ok, eu tenho essa identidade, eu me identifiquei, eu sou uma buscadora, eu vim fazer cursos, ok, eu sou essa daqui, tá bem, eu admito, eu sou, mas agora o que eu faço para mudar? Vamos falar primeiro, antes da gente fazer um exercício, sobre o ciclo da instabilidade da terapeuta. São 5 fases. A fase do entusiasmo. Essa aqui eu pego muito. Chega até mim, uau, mais um curso, vamos fazer curso. Compra formação, sente que agora vai dar certo, vamos lá. Aí ela começa a atender, ela posta algumas coisas, ela ainda tá ali, entusiasmada, ela tá tentando. Aí começa a baixar o entusiasmo, porque começa a fase 3, que é a fase da frustração. Poucos clientes, ela não tem retorno do investimento dela, ou seja, baixa renda. Aí vem a fase 4, que é a fase da retração. Ela para de divulgar porque ela está completamente frustrada. Ela já não aguenta mais, ela se doou demais e ela recebe de menos. Ela diz que está num processo espiritual. Ah, é Mercúrio retrógrado. Gente, eu já peguei uma pessoa. Ah, esse Mercúrio retrógrado. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser vítima da vida. Vamos parar de ser vítima da vida e trazer a responsabilidade para o nosso colo e bater no peito e falar, ok, responsabilidade minha, o que eu faço para mudar? Chega. Não há mais tempo a perder. Chega. Aí vem o ciclo 5, começa tudo de novo. Tudo de novo. Mais um curso. Ah, agora vai. Agora eu tô entusiasmada. Vamos fazer curso. Eu sei porque eu já estive aqui. Eu já gastei centenas de milhares de euros e de reais também com cursos e mais cursos e mais cursos. Aí a gente fica empolgado. Aí a gente começa a fazer de novo. Aí vai. Quantos de vocês já viveram esse ciclo? Eu sei. Todo terapeuta é assim. Principalmente depois da era da pandemia, que a gente tem tanta facilidade de fazer os cursos online. Assim, a gente tem ali a facilidade na palma das nossas mãos, no telemóvel. O que realmente sustenta a instabilidade? 4 fatores. Fator 1, lealdade familiar inconsciente. Tem um aqui que eu não coloquei, mas que eu vou falar, porque esta semana, se você foi atendida por mim esta semana e está aqui na aula, se você teve esse padrão que eu vou falar, que não está aqui, você vai falar, ela está falando de mim. Não, estou falando de você e de mais um monte que eu atendi com esse mesmo padrão. Vamos lá, vamos falar primeiro desses 3 aqui. Família que sempre lutou financeiramente. Eu acho que a maioria da população, né? 5% da população é de alta renda, de renda classe média alta e rica, né? Mas a maioria da população é ali de baixa renda ou classe média para baixo. Crença de que ter dinheiro exige muito sofrimento. Eu preciso me esforçar muito para ter dinheiro. E tenho medo inconsciente de prosperar mais do que os pais. Eu não entendo esse medo, mas eu sei que se eu prosperar mais do que meus pais, eu vou estar perdendo alguma coisa. O que é isso? Pertencimento. Isso se chama pertencimento, que nós, consteladores, sabemos muito bem. Se a gente deixar de pertencer, a gente volta para onde a gente se sente confortável, que é perto dos nossos pais, perto do nosso sistema. Agora vem o quarto. O quarto que eu falei, não é possível, isso aqui não é coincidência, porque coincidência, eu não acredito em coincidência. Se você acredita, ok, tá tudo certo, mas eu não acredito. Gente, ontem eu atendi 3 pessoas, fiz constelação com 3, na terça eu acho que foram 2, na segunda acho que uma, hoje mais uma, enfim. Se eu falar para vocês que todos, eu vou estar mentindo, mas pelo menos ali
desses atendimentos, se pelo menos ali mais da metade, talvez uns 5 a 6 atendimentos, olha, gente, foram muitos. Eu pegava de novo e de novo aquele tema, e de novo aquele tema, e de novo aquele tema, não é possível. Isso aqui não é coincidência, para eu falar na aula, e a aula já estava pronta, hoje eu só revisei. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, não, ok, eu vou falar, mesmo que não esteja na aula, no tema da aula, mas eu preciso falar. Tem uma coisinha chamada, nós terapeutas, eu até compartilhei ontem lá nos stories, no Instagram. Tem uma coisinha chamada, em nós terapeutas, que se chama teto financeiro. E esse teto financeiro, quando ele é atingido, o que acontece com a gente? O pertencimento, ele nos puxa. O pertencimento à nossa ancestralidade. E quando eu digo pertencimento à nossa ancestralidade, não é os meus pais, os meus avós, os meus tataravós, bisavós, não. São os nossos ancestrais enquanto terapeutas. Quem são os nossos ancestrais? Meu, seu, são os mesmos, porque nós somos terapeutas. Acredito que aqui só tem terapeutas. Então, quem são os nossos ancestrais? Sacerdotes, bruxas, xamãs, padres, bispos, papas, e blá, blá, blá. E todos esses que receberam, entre aspas, e tem que ser muitas aspas, um dom. E tudo que recebemos de graça não pode ser cobrado. Ontem, uma pessoa que eu atendi, inclusive, sobre esse tema, ela falou assim, nossa, você acredita que no final de semana eu estava numa roda de amigos e um amigo falou assim, mas isso é um dom, você não pode me cobrar por este dom. What? Como assim eu não posso te cobrar se eu paguei para fazer um curso para ser terapeuta? Vem cá, deixa eu te falar só minha formação em constelação familiar no IBC. Lá no Brasil, lá nos meados de 2015, 2016, foi mais de 15 mil reais. Quem sabe, quem já estudou no IBC sabe que aquela formação de coaching, que depois tem que vai para a constelação, gente, é muito cara. Eu batalhei muito para pagar aquilo ali naquela época. Eu investi. E aí eu perguntei para ela, olha, eu investi muito para ser consteladora, para ser terapeuta, quanto que você já investiu? Ela falou, nossa, Dani, eu já perdi as contas, passou ali de 6, 7 mil euros de tantos cursos que eu já fiz, fora as mentorias. Eu falei, então como assim é um dom? Você pode ter aí uma leve facilidade para atender pessoas, você pode gostar, porque ser terapeuta não é fácil, você tem que gostar. Mas dom, eu não chamaria isso de dom. Não chamaria ser terapeuta de dom. Então, eu não recebi um dom, não foi de graça. Mediunidade é dom. Ser terapeuta não é dom. Eu não estou cobrando pela minha mediunidade. Ok? Então, que fique muito claro. Então, todos os terapeutas, eles têm ali, infelizmente, um teto financeiro que, quando a gente atinge, acontece o quê? A gente é puxado pelo pertencimento do nosso inconsciente coletivo, que estão ali as bruxas, xamãs, padres, sacerdotes e todos aqueles que acham que tudo que é recebido de graça não podemos cobrar. E a gente fica preso naquela rodinha do rato, e rodando e rodando. Chegamos no teto, puxa lá para baixo, perco de novo, carro quebra pneu, fura geladeira, quebra, chega lá e lá vai meu rico dinheirinho para o esgoto de novo. E aí eu me vejo de novo naquele mesmo padrão. Se identificou? Pois é, eu também, todos aqui que são terapeutas se identificam nisso, porque é o nosso teto financeiro. Não é só seu, não é só meu, todos os terapeutas, eles têm ali esse teto. Como? Como ultrapassar? Gente, é possível. Eu falo, é possível ultrapassar. Aí vem o fator 2, espiritualização da escassez. 3 frases muito comuns. Dinheiro é energia densa. Ah, que mentira, gente. Eu amo dinheiro, pelo amor de Deus. Que energia densa. Então, que vem para mim. Se eu não quero, eu quero. Espiritualidade não combina com dinheiro. Sim. Quem ganha muito se perde. Quem ganha muito se perde. Eu ouço, aliás, hoje eu não dou mais ouvido para essa pessoa, mas de uma pessoa próxima da família. Não é família ali de sangue, mas é família, né? Família, não sei se eu posso chamar de família, não vou falar quem é, não sei se eu posso chamar de família, mas eu ouço muito dessa pessoa. E, assim, parei de dar ouvidos a ela, mas, meu Deus do céu, gente, quem não ouve isso de pais, tios, avós, pessoas mais velhas, e tantas outras frases que a gente sabe que a gente cresceu, e tudo que a gente cresce ouvindo repetidamente se torna uma crença. E aquelas crenças programam a nossa mente.
Aí vem o fator 3, a ausência da estrutura profissional. Isso daqui pega todos os terapeutas, principalmente aqueles que estão ali iniciando, no início de carreira, mas não são só no início não, viu? Terapeutas já e profissionais também têm falta de estrutura. Muitos têm técnica, mas não têm posicionamento. Não tem método, não tem uma oferta clara e não tem comunicação. E olha, um puxa o outro. Por quê? Como que você vai comunicar sobre o que você faz se você não tem um método? Como que eu vou pegar ali meu telemóvel, meu celular e falar, abrir ali minha câmera e falar, olha, eu vou te ajudar fazendo blá, 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 fazer uma live, sei lá, uns stories, ou fazer um Reels, ou fazer um Shorts do YouTube, ou fazer o que quer que seja. Se eu não sei do que eu estou falando, se eu não tenho um método muito claro, como eu vou me comunicar? Não é porque eu não sei me comunicar, é que eu não sei do que eu vou falar, eu não tenho um método. Ou seja, sem método, como que eu vou oferecer? Não tem oferta. Eu não consigo me posicionar. Percebe que uma coisa puxa a outra? Então não tem estrutura. Sem estrutura, sem venda, sem dinheiro. Aí vem o fator 4, que é a identidade fragmentada. A pessoa é terapeuta, estudante, buscador, vítima da escassez. Tudo ao mesmo tempo. E isso vai gerar o quê? Incoerência no teu campo. Você é tudo ao mesmo tempo. Como que você vai saber o que você é? Você acaba se tornando uma vítima do teu campo, uma vítima da escassez. Vamos para o exercício prático? Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. Peraí. Antes de ir para o exercício, dúvidas? Pode mandar aqui no chat que eu vejo. Quem? Ô, Lu, a Lu tá aqui? Você consegue ver o YouTube? Tô vendo se a Lu tá aqui. Não consigo ver. Não dá pra eu ver. Mas acho que tá rodando. Ô, Lu, dá pra ver? Você consegue ver lá no YouTube também? Se tá tudo certo? Beleza. Dúvidas por aqui? Não? Ok, então vamos lá. Vamos para o exercício prático. Qual dessas identidades mais aparece em você? A curadora sacrificial, a buscadora eterna ou a terapeuta invisível? Calma aí. Vamos lá. Muitas dessas frases, elas vivem escondidas no piloto automático, aqui na nossa mente. Elas ficam ali. Lembra que uma frase, quando é ouvida de forma repetida, ela se torna o quê? Uma crença. E aí elas conduzem as nossas decisões como um piloto invisível que está ali no leme do nosso barco. Então elas estão conduzindo a nossa vida. E qual é a frase inconsciente que governa a sua relação com o dinheiro? Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Olha o tanto de exemplo que eu trouxe para vocês. Mas, ó, tem muito mais. Espiritualidade não combina com dinheiro. Se eu cobrar caro, eu vou perder clientes. As pessoas não pagam por terapias. Eu não sou boa o suficiente para cobrar mais. Ainda não estou pronta. Quando eu tiver mais cursos, aí sim, básico do terapeuta. As terapeutas que prosperam são exceção. Quem ganha muito dinheiro se afasta da espiritualidade. Eu não quero parecer interesseira. Se eu prosperar muito, vão me julgar. Eu não sei me vender. O universo vai trazer clientes quando for a hora. Gente, pelo amor de Deus, para com isso, hein? Eu não sou boa com dinheiro. É difícil viver de terapias. Prosperidade não é. Dani, está tudo aqui. Ok, muito obrigada, Lu. Prosperidade não é para pessoas como eu. Quem cobra muito está explorando. Se eu cobrar mais, as pessoas vão me achar arrogante. Dinheiro sempre vem como esforço e sofrimento. Eu preciso ajudar mesmo quando as pessoas não podem pagar. Primeiro eu ajudo, depois o dinheiro vem. Peraí. Agora, vamos para o exercício. Eu já ia passando ali adiante. Eu quero que você pegue um papel e caneta e deixe ali na sua frente, porque você vai fechar os olhos agora, tá? Então, pega um papel e caneta.
Alguém quer que eu espere ou já tem tudo prontinho aí? Posso? Ok, então vamos lá. Papel e caneta na frente. Feche os olhos. Eu quero que vocês pensem agora na vida financeira de vocês e na vida profissional. A vida financeira de vocês enquanto terapeutas. Todo o dinheiro que chega até vocês como profissionais da área terapêutica. Pense nos momentos em que os clientes não aparecem, nos momentos em que o dinheiro não entra, ou quando vocês pensam em cobrar por uma sessão. Percebam agora qual que é a frase que surge dentro de vocês. Não filtra, não tenta melhorar a frase. Qual é a primeira frase que aparece para vocês? Continua de olhos fechados. Talvez seja a frase: eu não sou boa o suficiente, eu não sei vender, dinheiro não é para mim. Se eu cobrar caro, eu vou perder clientes. As pessoas não pagam por terapias. Eu não sou boa o suficiente para cobrar caro. Ainda não estou pronta. Qual é a frase que vem primeiro na tua mente? Essa provavelmente é uma das frases que governa a tua vida de forma silenciosa em relação ao dinheiro. Agora se pergunte: essa frase realmente é verdade para você? Ou é apenas uma programação que você repetiu tantas e tantas vezes, que acabou por virar a tua identidade? Enquanto essa frase continuar rodando de você, dentro de você, não importa quantos cursos você fizer, a tua identidade vai continuar igual. O campo que você sustenta continuará o mesmo. Porque a realidade financeira de um terapeuta não nasce do conhecimento, nasce da identidade. Sinta se essa frase realmente faz parte da tua identidade. Se ela vem de você, ou se você repetiu tantas e tantas vezes que acabou se tornando parte de você. Continue de olhos fechados. Respira profundamente. Pode abrir os olhos. Querem partilhar o que vocês sentiram? Alguma frase diferente das que eu falei? Vou prosseguir então, tá bom? Porque muitos terapeutas continuam presos no mesmo ciclo. Muita gente entende os próprios padrões, mas não consegue sustentar essa mudança sozinho. Mudar essa identidade não é apenas compreender uma informação, é um processo de consciência. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício para mudar essa identidade, tá? Ou para pelo menos começar a mudar. Lembra que uma crença, ela se torna parte da tua identidade porque ela foi repetida por muitos e muitos anos. E é claro que não é da noite para o dia que ela é quebrada. É com ela se, quando você repete
várias e várias vezes uma frase ou um padrão, ele acaba por se tornar um hábito. Então, é todo um processo que vai te ajudar a reprogramar essas crenças. Tá? Então, a gente vai fazer um exercício, mas lembra que tem que ser um processo, ok? Lembra que terapeuta também precisa de terapia, tá? A mudança, ela acontece quando a terapeuta, ela deixa de buscar respostas e começa a transformar quem sustenta a própria realidade. Não é sobre aprender mais técnicas, é sobre atravessar um processo real de mudança de identidade. Você precisa sair deste ciclo de instabilidade, precisa começar a se dar valor. E dar valor também para o trabalho do outro, né? Dar valor para o tempo do outro, dar valor para o que o outro faz. E não é só sobre o dinheiro, gente. Né? A gente fala, eu falo muito sobre o dinheiro, mas não é só sobre o dinheiro. A prosperidade, ela envolve vários pilares. Tá? Então, entrar no campo da cocriação consciente. E tem uma questão. Todo terapeuta, ele é co-criador por natureza. Porque a cocriação, ela começa a partir do servir. O terapeuta, ele faz o quê? Ele serve. É este o nosso trabalho, é servir. Então, se a cocriação começa no servir, o terapeuta, ele é co-criador por natureza. Se você não está cocriando, tem algo muito errado com você. É sobre se tornar alguém capaz de sustentar a prosperidade, sem perder a espiritualidade. Muitos terapeutas entendem os padrões, mas não conseguem sustentar essa mudança sozinhos. Porque mudar a identidade não é só entender uma informação, é um processo de consciência. Eu venho falando sobre essa inversão terapeuta co-criadora. Eu mudei de identidade, eu criei uma nova identidade. E sim, é uma nova identidade. Não é que eu mudei a minha essência. Veja, identidade e essência são duas coisas completamente diferentes. Mudei a minha identidade, porque eu passei realmente a me enxergar como uma co-criadora. Lembra que eu falei lá no início? Plano espiritual e plano material é tudo a mesma coisa. A única coisa que diferencia os dois, entre aspas, dois mundos, é o nosso corpo de carne. Nós somos feitos de 7 corpos, nós somos luz. Nós somos feitos de 7 corpos, e um deles, que é o último, é o corpo de carne. Se não tivéssemos esse corpo de carne, a gente transitaria entre as dimensões facilmente. Então, é a única coisa que realmente separa o mundo material do espiritual é a carne. Não existe separação. Não existe. E a passagem da terapeuta que vive em ciclo de instabilidade para a terapeuta que começa a co-criar a própria realidade com consciência é nessa imersão que realmente eu vou falar. Por isso que eu deixei ainda ela no valor tão baixinho. Gente, é 20 euros. E até para o Brasil é barato. Porque, apesar do real não estar lá essas coisas, infelizmente a minha moedinha linda, maravilhosa do meu país, que eu amo tanto, não ser tão assim, né? Mas enfim, mas ainda está muito em conta. R$19,97, na verdade. É sobre se tornar alguém capaz de sustentar a própria prosperidade. A gente cria aqui e a gente materializa aqui. Eu crio aqui, mas eu materializo aqui. É tudo um só. Eu crio na quinta dimensão, que também eu estou aqui, eu vivo na quinta dimensão, mas eu materializo na terceira dimensão. E como que eu crio aqui para materializar aqui? É isso. 2 dias, 4 horas aqui, 4 horas aqui. Primeiro dia, cocriação pura. Segundo dia, materialização pura. Eu cocrio e materializo. A instabilidade financeira não é prova espiritual. Na maioria das vezes, é apenas um padrão inconsciente que nunca foi questionado. A gente acha que a gente sempre está num processo, a gente acha que é uma fase. Por que a gente sempre acha que é uma fase? Lembra da roda do rato, que eu estou falando aqui tantas e tantas vezes? Por que a gente acha que é uma fase? Porque uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. Então, a gente vive por fases. Então, eu vivo falando, é uma fase, essa fase vai passar. Não, gente, é um padrão. Se eu não conseguir me sustentar aqui em cima e volto lá para baixo, é uma fase. Não é uma fase, é um padrão. Percebe? Não é uma fase, é um padrão. É um padrão inconsciente que a gente acaba não questionando, porque a gente acha que é uma fase. E a maturidade espiritual não é viver na escassez. Pensa comigo, olha a tua volta. Eu vivo numa cidade chamada Puglia, pertinho do mar. E do outro lado tem
Parece uma floresta, eu falo que parece um bosque encantado. De um lado é mar, do outro lado é um bosque encantado. É lindo, é incrível, é um lugar maravilhoso. Incrível mesmo. Quem é de Portugal e conhece a Puglia sabe do que eu estou falando. Realmente é um lugar perfeito. Eu olho para essa natureza incrível, tanto para o mar quanto para a floresta encantada, e eu falo, uau, o todo, Deus, eu chamo do que quer que seja, o Criador, ele é incrível. Ele não me criou para escassez. Ele me criou para abundância. Ele me criou para ter tudo que eu quero. Então, eu tenho essa maturidade espiritual para saber que eu não posso viver na escassez. Que eu sim posso ter tudo que eu quero. Eu não preciso viver na escassez. Para eu sentar, veja bem, eu cobro, eu me dou para uma cliente minha, e me dou, quando eu sento aqui na minha cadeira para atender, uma hora do meu tempo não é barato. Para eu sentar na minha cadeira e atender uma cliente do jeito que eu quero atender, do jeito que ela merece ser atendida, ela me paga. Olha a troca que está acontecendo aqui. E para eu ser esta pessoa que atende bem, tem que ter essa troca justa. Vocês percebem que tem aqui uma lei chamada equilíbrio? Vocês percebem que as 3 leis sistêmicas foram faladas e eu nem citei o nome delas? Pertencimento, equilíbrio, hierarquia, tudo aqui está sendo falado de forma que eu nem preciso citar. A gente fala de constelação, lembre-se disso, hein? Então, tudo aqui está sendo citado de forma que eu nem preciso citar o nome das leis. Olha esse equilíbrio aqui. Isso, para mim, é maturidade espiritual. Então, para que eu possa me entregar para as minhas clientes, elas também me entregam. Isso é troca, gente, é maturidade espiritual. Eu não vou viver na escassez porque eu me dou em abundância. Vocês percebem isso? Conseguem perceber? Então, como que vocês, como terapeutas, vão cobrar pouco? O trabalho que vocês fazem é lindo, é incrível, salva vidas. É como um médico da alma. Percebe? É ter consciência suficiente para olhar para os próprios padrões e transformá-los. Espiritualidade sem estrutura vira caos. E estrutura sem consciência vira ego. E o terapeuta madura aprende a sustentar os dois. Você precisa sustentar os dois. Não existe espiritualidade sem estrutura. E não existe estrutura com ego. Não existe. Não existe. Ok? Imersão. A imersão acontece daqui 2 finais de semana. Não é nesse sábado e domingo. É no próximo 14 e 15 de março. Horário de Portugal, das 10 às 14. Horário do Brasil, das 7 ao meio-dia. Acho que é 7 ao meio-dia. Link eu vou enviar lá no grupo novamente, tá bem? Depois a gente fala disso. Reprogramação da identidade. Agora a gente entrou na coisa boa. Vamos lá. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Vamos reprogramar a nossa identidade. A nossa identidade do terapeuta maduro. A nova, aliás, identidade do terapeuta maduro. Eu honro a minha espiritualidade e estruturo a minha prosperidade. Um terapeuta maduro tem, vamos lá, anota isso daí, hein? Anota. Ó, para quem não é aluno, para quem não é aluno da academia, para quem não é VIP, para quem não é membro fundador, não vai ter acesso a essa aula gravada. Só tem acesso por 24 horas, porque está sendo transmitido no YouTube. Eu vou mandar o link depois lá na comunidade. Só fica por 24 horas e depois eu removo. A gravação fica disponível só para quem é aluno. Então, anota isso daí, hein? Então, vamos lá. Terapeuta maduro tem método, tem posicionamento, tem valor claro e tem responsabilidade financeira. Responsabilidade financeira. Bota isso na sua cabeça. Responsabilidade financeira é ter um valor claro. Eu me posiciono e eu tenho um método. Quantas técnicas que você tem? Como que eu faço na minha mentoria? Quando a pessoa chega para mim, a primeira coisa que eu faço, primeira sessão. Ok, vamos lá. Quantas técnicas você atende? Ok, radiônica, radiestesia, cromoterapia, reiki, blá, 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 blá. Tá, você vende sessões avulsas ou você vende um plano terapêutico? Ah, eu vendo sessão avulsa. Ah, então como que é a previsibilidade que você tem? Ah, não tenho. Qual que é a continuidade do seu atendimento? Engasga, não fala. Cadê a tua responsabilidade financeira, minha filha? Como que você se sustenta, então, ao longo dos meses? Porque você não é CLT. CLT aqui para Portugal vai ter um contrato de trabalho. No Brasil, CLT é carteira assinada, né? Carteira assinada é ter um contrato de trabalho. Como que você se sustenta se você não tem um empregador?
se você não tem uma pessoa que te paga todos os meses? Cadê a tua responsabilidade financeira? Zero. Para você ter uma previsibilidade, ou seja, uma previsão de retorno mensal, você precisa ter um plano terapêutico. Ah, e outra coisa também. Vamos tirar, por favor, você não é esteticista. Tem algumas terapeutas que eu atendo que elas também são esteticistas, mas aqui a gente fala só de terapeuta. Você não é esteticista. Você não atende, você não faz pacote. Você não é cabeleireiro. Você não faz pacote. Você faz planos terapêuticos. Tira o pacote do teu, tira o pack ali do teu negócio. A não ser que você seja massagista. Massagista também tem, tá? Então, mas aqui também não falo de massagista. Massagista também é terapeuta. Mas enfim, gente, por favor, terapeuta faz planos terapêuticos. Plano terapêutico é diferente. É um plano terapêutico personalizado. Lembra que terapeuta não padroniza. Terapeuta personaliza. Terapeuta não padroniza, e sim personaliza. Eu não posso padronizar as minhas sessões, porque todas as pessoas que chegam até mim, mesmo que tiveram um problema semelhante, a vida é diferente. Então, eu não vou atendê-lo da mesma forma que eu vou atender o outro. Então, eu vou personalizar as sessões, o plano de atendimento para cada pessoa. Tá? Então, eu tenho que sim ter uma continuidade, ou seja, um plano de atendimento. Então, eu tenho um método, eu tenho um posicionamento, eu tenho um valor claro, eu tenho responsabilidade financeira. Se a minha sessão é 100 euros, eu tenho um plano financeiro, e nesse plano financeiro eu falo assim para ela, ok, olha, o valor da minha sessão é 100 euros. Gente, eu estou entregando coisas que eu entrego na minha mentoria, mas tudo bem, eu vou falar. Olha, o plano de atendimento, se o valor da minha sessão é 100 euros, eu fiz um plano personalizado para você, e aí, o que você vai fazer? Aí, como que funciona esse plano? Vamos fazer em 6 sessões. Essas 6 sessões foram feitas exclusivas para você. E cada sessão é 100 euros, mas se você fechar a pronto, no Brasil é à vista, se você fechar a pronto, eu te dou 5% de desconto, mas como vão ser a cada 2 semanas, se você e 3 meses, né, a continuidade, se você quiser, você pode também pagar em prestações de 200 euros cada. Pronto, se eu tenho 5 clientes com plano terapêutico de 200 euros por mês, eu tenho 1.000 euros em 3 meses. 200, 200, 200. 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros. 5 clientes, 200 euros por mês. 3 meses, 1.000 euros. Percebeu que eu tenho ali uma previsibilidade? Que eu tenho responsabilidade financeira, porque eu sei que eu vou ter um retorno? Ah, mas eu não tenho, eu não atendo no local, então, eu não, né? Por que eu vou cobrar assim? Gente, internet que você gasta, e a luz, a energia. Você é uma profissional, se enxergue como uma profissional. Você é profissional. Então, você tem que sim ter um método e tem que ter um plano terapêutico de continuidade para aquele cliente. E outra, quando você tem esse plano de continuidade, a pessoa ela consegue enxergar a evolução. E quando ela enxerga evolução, ela enxerga valor em você. E não significa que ela não vá ter continuidade depois daquele primeiro plano. Muito pelo contrário, vão ter outros planos. Ela vai continuar com você. Mas aí é uma coisa que entrega nas minhas mentorias. Aí tem mais jeito, já falei até demais. Ou seja, prosperidade não é capacidade de sustentar a tua missão. Vamos agora para o exercício de identidade, troca de identidade? Bora lá, vamos lá. Eu quero agora, primeiro, dúvidas. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Tem alguma coisa aqui no chat? Tem dúvida no YouTube, Lu? Eu não estou vendo nada do YouTube. Não estou sabendo de nada. O André não está aqui hoje, então eu não consigo saber de nada. Se tiver, gente, me desculpe, mas o YouTube, eu só tiro dúvida de quem está aqui dentro do Meet, e para estar dentro do Meet, tem que estar na comunidade. Para entrar na comunidade, é só pedir o link que a gente envia o link para você entrar no YouTube, no comunidade do WhatsApp. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Eu quero que vocês escrevam 2 frases. A primeira delas é: quem eu tenho sido na minha relação com o dinheiro? Mas veja bem, não é quem você gostaria de ser, aqui é para você ser verdadeira. Eu não vou pedir para você escrever, a não ser que você queira colocar no chat. Vamos interagir comigo? Que aí eu posso te ajudar melhor. Quer que eu te ajude melhor? Então interage comigo aqui no chat, vocês estão muito caladinhos. Estou me sentindo solitária hoje. Interage comigo. Não pense em quem vocês querem ser.
tá? É quem vocês realmente têm sido até hoje. Porque agora vai mudar, tá? Primeira frase. Quem vocês têm sido até hoje? Ó, alguém tem medo? Vocês têm sido alguém que tem medo de cobrar? Alguém que se esconde? Alguém que sempre acha que ainda não está pronto? Alguém que trabalha muito, mas não estrutura nada? Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Lu. O que quer que seja, qualquer frase que você acha que você tem sido, que tem sustentado a tua identidade até aqui, escrevam. 2 minutinhos para vocês escreverem. Suficiente? Meu filho. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. A Siri, ela adora falar comigo nos momentos, nos piores momentos. Ai, gente, prendi meu dedo. Esse negócio aqui, ele é assassino. Gente, prendi meu dedo. Ainda bem que eu não cortei. Pronto? Todas fizeram? A Joana colocou, acho que ainda não estou pronta. A Cláudia, eu não sou boa o suficiente. A Tereza, acho que ainda não estou pronta. A Deci, não tem, eu tenho medo de cobrar. Sofia, alguém que trabalha muito, mas não estrutura. Adriana, alguém que trabalha muito, mas não estrutura nada. Guarda essa frase. Vamos então trocar essa identidade? Vamos agora para a segunda frase. Cauteloso e preocupado. Boa. O Ari trouxe outra. Cauteloso e preocupado. Nossa, foi hoje à tarde. Fiz uma constelação que a gente encontrou um padrão no pai da constelada. Que ela tinha essa questão, que o pai dela vinha desta. Ela nunca teve problemas. Mas o pai, nossa, foi exatamente essa palavra que ela me usou, cauteloso. O meu pai é cauteloso na hora de investir. Ele investe, mas ele é extremamente cauteloso e acaba com medo. Não acredito em coincidências. Vamos lá. Segunda frase. Agora vocês vão escrever quem vocês querem se tornar para sustentar a prosperidade como terapeutas. O que vocês vão falar aqui? Não é sobre dinheiro, hein, gente? É sobre identidade. Agora, peguem esta frase aqui e vocês vão invertê-la. Vocês vão inverter esta frase. Por exemplo, qual que é o contrário aí de cauteloso e preocupado? Coloca o contrário. Adriana. Alguém que trabalha muito, mas não sustenta a estrutura. Tem uma frase que eu adoro, que é das barras de Ares. Dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu trabalho e o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu acho que isso encaixa perfeitamente. Eu acho que pode ser, sim, uma frase que faça parte da tua identidade. Alguém que trabalha muito, só que eu também cadê? Tenho medo de cobrar. Muda essa frase. Olha, por exemplo, alguém que assume o seu valor, tenho medo de cobrar. Eu assumo o meu valor. Eu cobro o que eu realmente valho. Eu cobro exatamente o que eu valho. Eu cobro alto porque eu valho muito. Alguém que se posiciona, alguém que organiza o seu trabalho.
você vai mudar esta frase que você encontrou aqui e vai colocar alguém que você quer ser, para se sustentar enquanto terapeuta. Veja, não é sustentação de dinheiro, é uma sustentação da tua identidade. Lembra que prosperidade não é só sobre o dinheiro, é sobre identidade, é sobre tua personalidade, é sobre quem você é. Então, muda agora esta frase e coloca quem você quer que seja, quem você quer ser. Pode colocar, pode fazer, 2 minutos. Bom, adorei. Estou adorando. Continue. Quero ser referência na minha área. Excelente, Tereza. É isso. Cláudia, alguém que trata com maturidade a sua profissão. Perfeito. Alguém que organiza o trabalho com posicionamento. Muito bom. Alguém que organiza o trabalho com posicionamento. Boa, gostei. Alguém que sabe cobrar, pois reconheço o valor do meu trabalho. Excelente. Ari, confiante para arriscar e construir. Isso, esse eu adorei. Confiante, exato. A Suzana, estou pronta para mostrar o meu valor. Estou pronta. A Suzana tem também ali do processo. Nós estivemos juntas ali no final de semana. É isso mesmo. Estou pronta para mostrar o meu valor. Gostei. Gente, ficou lindo. Eu adorei. Vamos agora para a continuidade aqui do processo. Olhe para essas duas frases. Você construiu duas. A primeira vai explicar a tua realidade atual. É o que você é hoje, quem você tem sido. E a segunda é a realidade que você quer viver. Lembra que entre essas duas frases existe apenas uma coisa. Entre essas duas frases existe apenas uma coisa: identidade. Esta identidade é quem você tem sustentado ao longo da vida. Ela é baseada nas crenças que foram programadas ao longo dos anos. E esta daqui é a realidade que você quer ter a partir de agora. Ela vai ser construída de acordo com as crenças que você começa a programar a partir de agora. Lembrando que você pode construir uma nova identidade a partir do momento que você se vê, como eu posso dizer, como uma profissional. Que você se enxerga como uma terapeuta. Você olha para você e fala, ok, eu sou uma terapeuta, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer primeiro para construir o meu negócio? E aqui eu vou dar, não está nem na sequência, porque aqui a gente começa já outro assunto, está nem na sequência. Mas o que eu quero que vocês façam agora? A primeira coisa que nós, enquanto profissionais terapeutas, precisamos é sentar, olhar para o nosso negócio e pensar o que eu tenho hoje e como que eu posso rentabilizar, como eu posso trazer. Como eu posso trazer dinheiro, fazer dinheiro com o que eu já tenho, com as formações que eu já tenho, com quem eu já sou, com o que eu posso, com a estrutura que eu já tenho, sem que eu precise buscar por novos recursos. Ou quem que eu preciso contratar, ou quais recursos que eu preciso buscar para chegar nessa identidade que eu quero chegar. Primeira coisa. Segunda coisa é estruturar o teu método. Olhar para os teus serviços. O que eu tenho hoje? O que eu atendo? Por exemplo, a base do meu método é a constelação. Vocês sabem disso. Eu sou consteladora, Sofia. Alguém que estrutura o seu trabalho, o seu negócio, para poder servir mais clientes. Exatamente. Adorei a frase. A base do meu método é a constelação familiar. Todo mundo sabe disso. Eu
Sou apaixonada pela constelação, porque eu acho que nós vivemos as 3 leis sistêmicas constantemente sem que a gente perceba. Vocês viram que eu não citei os nomes das leis sistêmicas e elas estavam aqui incutidas aqui sem que a gente percebesse. Estavam aqui, eu nem citei o nome delas. A gente vive constantemente as leis sistêmicas. Então, a base do meu método é a constelação. O diagnóstico, eu coloco, na minha primeira sessão, eu sempre faço um diagnóstico. Mas, ao longo das minhas sessões, eu uso outras técnicas. Quais são as técnicas que eu uso? Reprogramação mental, PNL, hipnose sistêmica, coaching, meditações, Reiki. Nossa, a gente tem tantas. Cromoterapia, muitas vezes. Enfim, vamos lá. Pense em você como um mecânico. Quem já foi atendido por mim sabe que eu sempre uso muito essa analogia, eu falo bastante sobre isso. Porque nós somos um mecânico. A gente pode se identificar como mecânico, porque o mecânico, quando ele recebe ali automóveis na sua oficina, um automóvel, às vezes, ele chega com o motor fundido. Fundido, hein, gente? Por favor, não confunda. Fundido. Aí o outro carro do lado, o outro cliente chegou apenas com o pneu furado. E aí ele tem uma malinha de ferramentas. E aí, para ele consertar aquele motor e para ele consertar aquele pneu, ele vai usar as mesmas ferramentas? Não. Mas ele é um mecânico e ele tem todas aquelas ferramentas dentro da malinha. Mas não significa que ele vai usar as mesmas. Mas o método dele é o mesmo. Ele é um mecânico. Você é terapeuta também. Não significa que você precisa usar todas as suas técnicas com todos os clientes, em todos os atendimentos que você for fazer, mas está ali para ser usado sempre que você precisar. Chega uma bateria de carro, você tem ali aquele negócio para você carregar a bateria de carro. O outro que você vai precisar do macaco para você subir ali o carro para você trocar o pneu. Se o motor ou a bateria vem descarregada, você não vai usar o macaco, certo? Mas ele está ali, no cantinho, disponível para você usar, na sua maletinha de ferramentas. Vocês conseguiram perceber ali a analogia? Eu tenho as ferramentas para usar, mas eu não preciso usar sempre. Um cliente chega para mim, eu tenho o meu método estruturado, mas eu não preciso usar todas as minhas ferramentas com aquele cliente. Mas eu sei que eu posso usar. Então, a primeira coisa é, vamos estruturar o meu método. O cliente chega para mim, qual vai ser a primeira técnica que eu vou usar para fazer um diagnóstico? No meu caso, é a constelação. Você pode usar a radiestesia, mesa radiônica, você pode usar o que quer que seja. Que for, você pode utilizar. Ok, vou usar este método de diagnóstico. Depois desse método de diagnóstico, você vai fazer um plano personalizado para o teu cliente e vai entregar para ele este plano. E vai falar para ele, este aqui é o plano que eu fiz personalizado para você. Este aqui é o valor deste plano que você vai passar comigo a cada 15 dias. Esta é a continuidade. O valor a pronto é X, mas você pode fazer em parcelas, em prestações, e assim, e assim. Eu tenho uma estrutura. Tem a precificação, tem o retorno, tem o plano, tem tudo. Eu tenho uma estrutura. É isso que vocês precisam fazer. Tudo que sai tem que retornar. E vocês têm que anotar tudo. Isso se chama um negócio. Vocês têm um negócio. Vocês são profissionais. Vocês são profissionais, então se olhem, se encarem como profissionais. Vocês não são qualquer um, vocês são profissionais. O Ari, eu sei que é advogado. Da mesma forma que ele é advogado, vocês são terapeutas, gente. Não é porque ele ficou 5 anos numa faculdade que você, como terapeuta que não passou 5 anos, você não pode ser considerado como uma profissional. A Sofia, ela é médica. Ela estudou por anos ali. Não é porque ela é médica que você, como terapeuta que não passou anos numa faculdade, você não é uma profissional. Então, se encare como profissional, porque você pode não ter ficado numa faculdade, estudado anos e anos e anos, mas você ficou sentadinha ali, seja presencial, seja online, investiu tempo, investiu dinheiro, investiu esforço e se dedicou e continua se dedicando. Você é uma profissional. Então, se encare como uma profissional. A primeira coisa que você precisa fazer é estruturar o teu negócio. Estruturar o teu negócio. Olha ali, Adriana, eu não sabia. Eu sou advogada e terapeuta.
Eu preciso criar um método com astrologia. Olha isso, minha gente, minha gente. Astrologia sistêmica. Eu já ouvi algo parecido e eu me interessei muito, só não me aprofundei. Mas a astrologia com sistêmico, eu achei incrível. Precisa se criar. Eu travo na hora da divulgação em trazer clientes. Por que você trava, Adri? Porque você não tem um método claro. Faz um método claro. Você tem um método? Me responde. Você já tem um método criado? Quais são as ferramentas que você atende como terapeuta? Não tem um método. Percebeu? Você não consegue trazer clientes porque você não tem um método estruturado enquanto terapeutas. Agora, eu tenho certeza absoluta que, como advogada, quando você só advogava, você tinha clientes. Estou errado? Eu sempre trabalhei com outras pessoas. Ok. Quando você sabe como se divulgar, é porque você sempre foi CLT, percebeu? Ah, quando você sabe como se divulgar, aliás, quando você tem um método muito claro, quando você sabe como comunicar sobre esse método. Por exemplo, eu vou falar sobre o meu método terapêutico. Eu tenho tantos, gente, é sério. Quem tem acesso à minha academia sabe que eu tenho muitos métodos. Deixa eu pegar, já sei. Vou falar sobre esse método. Quem conhece aqui meus baralhos, meu baralho, esse aqui que é o que eu uso aqui. Desculpa. Esse aqui é o que eu estou usando atualmente e que eu estou apaixonada. Foi criação minha, mais ou menos um ano e meio. São minhas cartas sistêmicas. Qual que é o método que eu utilizo com essas cartas? É um método de diagnóstico. Eu identifico aonde está o emaranhado. Depois de identificar o emaranhado, a gente identifica qual é o problema com este emaranhado, onde está o que precisa ser desbloqueado, o arquétipo que domina as cartas sistêmicas, isso mesmo, o arquétipo que domina este emaranhado, e aí nós trazemos a solução com as frases de cura. O que isso faz? Isso te traz libertação do seu sistema para um determinado tema. Então, quando você chegar para mim e falar, Dani, eu preciso constelar o meu negócio, porque eu não sei o que está acontecendo, está travado, meus clientes não chegam até mim, eu me divulgo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço de tudo, mas os clientes não chegam até mim. Então, o que você pode fazer por mim? Ok, eu vou abrir aqui as minhas cartas sistêmicas, nós vamos encontrar aonde está o bloqueio e através das frases de cura nós vamos trazer a solução para o teu problema, ok? Eu não falei que são cartas, eu não preciso falar, sabe por quê? O cliente, ele não está nem aí. Se eu for usar um gato para achar a solução do problema dele, ele falou, ok, amém, me cura. Vocês entenderam? É que eu estou olhando para vocês aqui, mas a minha câmera está aqui, deixa eu falar aqui. Vocês entenderam? O cliente, ele não está nem aí. Como que você vai curá-lo, como que você vai ajudá-lo, como você vai trazer a solução para o problema dele. Contanto que você ajude. Ele só quer saber como você vai ajudar. Aliás, se você pode ajudar. Ele não quer saber se você vai usar cartas, se você vai usar mesa radiônica, se você vai usar o baralho, se você vai usar o tarô, se você vai usar constelação, o que quer que seja. Você pode me ajudar? Posso. Ok. Como? Eu te ajudo trazendo a solução com um atendimento que vai durar 1 hora. Acabou. O método ou a técnica que você vai usar pouco importa, mas eu preciso saber como comunicar, o que falar para esse cliente. Então, se você não está sabendo como comunicar, se você não está sabendo como comunicar, é porque você ainda não tem um método muito claro. Se você não tem um método muito claro, você não consegue falar nem nas mídias sociais e nem atrair os clientes certos. A comunicação, ela trava quando o método não está claro. Então, cria. Isso aqui, a comunicação, é a última coisa que você deve pensar.
A primeira coisa que você tem que pensar é na estrutura do teu método. Quais são as ferramentas que eu tenho hoje? Ok, e como que eu ajudo o meu cliente com essas ferramentas? Não precisa nem pensar no nome, tá? Primeiro você pega essas ferramentas aqui e estrutura dentro de um método. O nome é a última coisa que você pensa. A última preocupação que você tem. Criou esse método aqui, tá bom. Esse método ajuda a reprogramar padrões repetitivos de comportamento que te mantêm presos na escassez do teu sistema. Esse método te ajuda a se libertar da sua identidade fracassada, sei lá. Estou viajando. No que esse método vai ajudar o teu cliente? Sabe o que esse método vai fazer? Pronto, você já sabe como se comunicar. O que você vai falar ali nas mídias sociais é a forma que você vai divulgar. Sabe se divulgar? O cliente vem até você. Você só vai conseguir se divulgar quando você tiver esse método criado. A partir do método criado, você já consegue a divulgação. São as cartas sistêmicas, é isso mesmo. As cartas sistêmicas, diferentes daquele meu outro baralho que foi o primeiro, tá? Essas são as cartas sistêmicas. Gente, essas são incríveis. Na próxima sessão eu vou usar elas, e vou usar só elas, tá? Não vou nem abrir campo aqui com bonecos, nem nada. Vou usar só as cartas, e eu acho que dá pra gente constelar mais de umas 2, 3 pessoas na mesma aula, tá? Porque realmente são incríveis. Ali é muito, muito rápido, é leve pra gente, para nós terapeutas, é gostoso de constelar. O cliente, ele não sai pesado também, então acho que eu vou usar só elas, e aí dá pra gente constelar mais gente. A parte da prática. Deixa eu ver só aqui em cima, que eu já vou mais para baixo. Trabalhei com outras pessoas, sempre fui CLT, eu tenho baralhos ciganos, Astro Coaching, olha que legal, astrologia sistêmica, mesa radiônica e trigo buraco. Olha, você já tem um método. Tereza, pega uma dessas ferramentas que você já tem e veja qual delas pode primeiro ser a sua ferramenta de diagnóstico. Depois da ferramenta de diagnóstico, você vai para a ferramenta de reprogramação. Depois da ferramenta de reprogramação, percebe que eu estou criando um método aqui. Depois da ferramenta de reprogramação, você vai para a ferramenta, diagnóstico, reprogramação e cura. Estou vendo aqui, estou pensando o que essas ferramentas que você tem, como que elas podem ser uma sequência. Me fala um pouco sobre o Astro Coaching. Mesa radiônica eu sei, o oráculo eu sei, baralho cigano, ok, uso também. Eu acho que o Astro Coaching talvez seja ali o último, porque o Astro Coaching você vai conseguir ajudá-lo a trazer a solução para várias áreas da vida dele. Eu acho que é isso, talvez. Mas como você vende, como que eu vendo? Você diz, Adriana, você diz como eu vendo o meu método? Como eu me divulgo? É isso? Baseado no coaching. O coaching, então, é a última fase do seu método, Tereza? De forma geral, sim. Ok, já respondo. Então, Tereza, o coaching vai ser a última fase do seu método. Pega uma dessas ferramentas que você tem, pode ser até o baralho cigano, e usa como diagnóstico. Encontrou onde está o problema da pessoa. Passa para a fase 2 de reprogramação. A fase 3 é a estruturação. Ajuda ela a organizar a vida dela. Ela chegou para você com um problema como se fosse ali um novelo de lã todo emaranhado, e ela saiu com uma linda blusa de tricô feita. Percebeu? Chegou ali com o problema todo embolado e saiu todo desenrolado. Conseguiu perceber a minha lógica de raciocínio? Ela chegou para você com um problema, você encontra aonde está a causa raiz do problema, você reprograma as crenças que limitam ela, que estão presas dentro deste problema, e aí você traz a solução para cada fase da vida dela com o coaching, o astro coaching no caso. Conseguiu perceber? Ok. Como eu vendo? Tá, as minhas fontes de divulgação. Instagram, gosto muito.
Páginas de venda, as pessoas vêm até mim através do Google, seja por localização, que é o SEO, as pessoas colocam ali no Google, por exemplo, formação em constelação, formação em reiki, formação nisso e aquilo, e elas acham a nossa academia de terapeutas. Através dessas palavras-chave, elas acham as minhas páginas de venda. No Instagram, a gente tem o link, a gente joga, faz anúncios, seja pelo tráfego pago, que são os anúncios que a gente paga para o grupo Meta, ou seja pelo tráfego orgânico, que é o compartilhamento dos meus vídeos, dos meus stories, de tudo que eu vou falando ali no dia a dia. TikTok, raramente eu falo, não gosto muito de usar mídia, eu acho ainda uma mídia um pouco imatura, vou começar a usar, mas por enquanto eu não vi ainda necessidade. Mas as formas que eu mais uso para divulgação são essas duas, Google e Grupo Meta. Então eu me divulgo com os dois, mas isso aqui é só a última parte da engrenagem, é a última parte. Se eu não tiver, veja que se eu não tiver uma boa equipe de vendas muito bem treinada, e eu não tiver uma boa oferta, não adianta nada eu ter essa parte aqui. As páginas de venda, eu vou pagar um site para quê? Eu vou pagar uma pessoa para fazer a página de venda para quê? Eu vou ter uma página estruturada no Instagram para quê? Se eu não tenho uma oferta clara, se eu não tenho um método criado. Porque para a pessoa comprar de mim, ela vai olhar aquele anúncio, aí ela vai me chamar. O que eu vou falar para ela? Então, você precisa comunicar. Você vai ter uma comunicação com ela, porque você é terapeuta, você não vende ali, por exemplo, um curso de 10 euros, de 15 euros, um programa que já está pronto numa landing page, você vende um programa terapêutico, você vende uma sessão. Então, para elas te contratarem como terapeuta, ela precisa falar com alguém. Ela quer contratar os teus serviços, a tua hora. Então, ela tem que falar com você. Você pode até divulgar os teus serviços no Grupo Meta, por exemplo, fazer um anúncio pago. Coloca ali, no Brasil, acho que o valor mínimo é R$10, R$9, você coloca ali o mínimo por dia, 10, 15 reais, enfim. Coloca o mínimo por dia, começa a vir alguns contatos para você. Esses contatos chegam no teu WhatsApp. Tereza, olha, eu vim de um anúncio, eu queria saber o que você faz. O que você vai falar para a pessoa? Você entende? Você vai travar, porque você ainda não tem um método claro. E aí você vai perder dinheiro, porque você pagou para divulgar e trazer esse contato para você. Então, essa parte é a última parte que você vai trabalhar. A primeira parte é a criação do teu método. Não pense em como divulgar, pensa primeiro como estruturar. Assim como quando você vai construir uma casa, você primeiro precisa pensar na estrutura, tijolinho por tijolinho, estrutura por estrutura, para depois vir o telhado, por exemplo, a pintura. Entendeu? Então, a última parte é a divulgação. Primeiro é a estrutura, o teu método. Tá? Mais alguma dúvida? Inclusive, toda essa parte que eu falei, eu usei alguns termos técnicos. Landing page, página de vendas. Grupo Meta é basicamente o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. O Grupo Meta, ele comprou os três, então se tornou o Grupo Meta. E tem muitos termos técnicos que nós, terapeutas, a gente não precisa saber. Nós somos terapeutas, a gente cria métodos, a gente cria planos de atendimento, a gente atende. Né? Então, por que a gente fica com essa parte chata? Acho que já até faz parte da próxima parte. A maioria das pessoas, ela tenta... É isso mesmo? Acho que já faz parte dessa parte. Vou entrar para falar sobre isso. A maioria das pessoas, ela tenta mudar a realidade, mas ela continua sempre sendo a mesma pessoa. E essa mesma identidade, ela sempre produz o mesmo resultado. Tem até uma frase: mesmas atitudes, mesmos resultados. E prosperidade não é algo que você busca, é algo que você se torna capaz de sustentar. Lembre-se, o faturamento de qual que é a tua meta. Por exemplo, a minha meta antes, em outubro do ano passado, eu falo muito disso porque a minha realidade mudou assim de uma hora para outra, mas foi a construção ali, uma busca. Eu já vinha ali de uma construção, tentativa e erro, foi muita cura, e muita tentativa e erro, eu já venho ali de uma estruturação pesada.
Eu trabalho com marketing, eu tinha uma agência de marketing no Brasil, trabalho com marketing, tenho uma agência de marketing para terapeutas. Então, eu já venho ali de um trabalho intenso e eu crio muito. Enfim, desde 2015. Então, gente, não é da noite para o dia. Mas a minha realidade mudou aqui em Portugal, porque no Brasil já era assim. Depois que eu vim para Portugal, eu comecei tudo do zero. Meu marido até fala, nós estamos... a gente veio para cá no ano que eu fiz 40 anos. Hoje eu tenho 42, vou para 43 em agosto. Então, eu tinha 39 e fiz 40 no ano que eu cheguei. Ele até brinca que a gente vai viver a segunda metade da nossa vida aqui em Portugal. E realmente é isso, gente. Então, aqui em Portugal, a minha vida mudou, assim, parece que foi uma chavinha, a partir de outubro do ano passado. Então, a minha meta, em outubro, eu falava que era, na verdade, sempre foi minha vontade ganhar a partir de 10 mil euros. Mas se eu não ganhava nem 1.500, como eu ia ganhar 10 mil euros? Então, eu precisei começar um pouquinho mais baixo. Né? Opa, vamos descer um pouquinho do pedestal. Ok, 5 mil euros. Mas para eu sustentar os 5 mil euros, tinha que ser ali 5 mil, 5 mil, 5 mil. Não 5 mil no mês, 1.000 no outro, 2 mil em outro, 900 em outro. E não, tem que ser 5 mil, 5.500, 5 mil, 5.600, 5 mil. E assim, tem que ser desse jeito. Não pode ser menos que 5 mil. Para eu manter esse meu valor que eu desejo conquistar, eu tenho que manter ele ali por pelo menos 3 meses. Então, eu preciso sustentar. Eu preciso sustentar essa minha prosperidade. E eu venho nessa constância, não é mais só 5 mil, graças a Deus. Eu venho nessa minha constância desde outubro. Por isso que eu falei, quando eu saí da roda do rato, eu falei, ok, agora eu consigo ensinar as minhas alunas. Porque antes eu me sentia uma impostora, sabe a síndrome do impostor? Como eu vou ensinar a falar sobre dinheiro se nem eu ainda não consigo ser próspera? Não dá. Você consegue perceber? Não dá para você falar sobre prosperidade se você não consegue. Se você não consegue ser próspero em uma das suas áreas. Eu sou próspera, graças a Deus, com a família, amigos, saúde. Mas sobre dinheiro, ainda não conseguia falar. Então, não dá para você ser próspera se você não consegue sustentar essa prosperidade. Consegue? Percebe? Então, quando eu percebi que eu consigo manter essa prosperidade, aí eu falei, ok, então agora dá, eu consigo me sustentar. Então, é algo que você se torna capaz de sustentar. Hoje eu decido, eu quero que vocês terminem esta frase. Hoje eu decido começar a me tornar, e guarda esta frase com você. Leva essa frase na carteira. Guarda essa frase, leva com você para a vida. Leva essa frase para você. Hoje eu decido começar a me tornar. E fica com você. Não precisa nem compartilhar comigo se você não quiser. Mas leva para a vida essa frase. Prosperidade, ela não começa na conta bancária. Ela começa no momento em que você deixa de ser quem você sustenta. Ela começa no momento em que você deixa de ser quem sustenta a escassez. Lembra, gente, escassez não é normal. Ser uma pessoa escassa não é normal. Você começa a se tornar quem é capaz de sustentar a abundância. É aqui que você fala, ok, agora eu sou uma pessoa próspera. A estabilidade financeira não é prova espiritual. E na maioria das vezes é apenas um padrão inconsciente que nunca foi questionado. Maturidade, isso que eu acho que eu já até falei, né? É ter consciência suficiente para olhar e transformar. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu acho que eu dupliquei os slides. Vocês lembram, né? Eu dupliquei os slides. Enfim, já era para eu ter passado para cá. Mas vamos lá. Eu quero finalizar com uma reflexão. Muitos terapeutas tentam resolver tudo sozinho. É isso aqui que eu queria, inclusive, que a Adriana visse. Mas tudo bem, depois que for gravado, eu vou pedir para ela dar uma olhada. Eu quero que vocês entendam que muitos terapeutas tentam se curar sozinhos, tentam estruturar o próprio trabalho, tentam aprender marketing sozinhos, tentam criar o próprio método. Por isso que eu falei, não é necessário que vocês saibam os nomes técnicos de tudo. Às vezes a gente fica meio perdido. Eu comecei a falar nome técnico, eu vi até o olhinho dela. E não é assim.
não precisa ficar perdido, tá tudo certo se você não sabe. Você é terapeuta, não tem problema, você não precisa sustentar isso sozinho, porque senão isso vai criar um peso enorme. Porque terapeuta também precisa de espaço para crescimento, precisa de terapia, terapeuta também precisa de supervisão, precisa de estrutura para transformar conhecimento no método. E principalmente precisa parar de carregar sozinho aquilo que não é a sua especialidade. Vocês são terapeutas. A especialidade de vocês não é marketing. É que eu sou formada em marketing, mas a minha especialidade hoje é ser terapeutas, apesar de amar a tecnologia, amar o mundo da internet. Eu amo, gente, realmente eu adoro marketing digital, tá? Eu adoro tudo que é voltado para publicidade, para propaganda, eu realmente gosto muito. Marketing digital, eu fico fascinada, de verdade. E muitos terapeutas travam, não porque não são bons terapeutas, mas porque eles estão tentando fazer tudo sozinhos. Ser terapeutas, gestor, estrategista, social media, designer e vendedor. Isso vai criando um desgaste, e sabe o que acontece? Bloqueia a tua prosperidade. E você nem sabe por que está bloqueado. Você nem sabe por que não vende. Porque você fica ali naquela escassez, e aí você, quando chega uma pessoa para perguntar dos seus serviços, o que acontece com você? Você fica tão na ganância ali de vender para essa pessoa, a tua energia trava completamente a prosperidade, e aí você não vende para aquela pessoa. E foi, né, por observar isso durante tantos anos, que eu criei esse acompanhamento muito, muito profundo para terapeutas, né, que querem amadurecer profundamente. Falo que eu tenho a minha agência, mas não é uma agência para qualquer um. Antes eu tinha agência que era aberta para o público, eu tinha muitas lojas de roupas que eu trabalhava ali no meu bairro de São Paulo, quando eu morava na Grande São Paulo. Eu atendia muitas lojas da minha zona, da minha região. Eu tinha agências de segurança. O meu grande case de sucesso é a agência, chamava agência Ruby. Mas, enfim, hoje eu só atendo terapeutas. E a gente fala sobre 3 pilares. Estrutura emocional terapêutica. Terapeuta precisa de terapia. Ponto final. Aí vem a construção de um método próprio de atendimento. Você não sabe fazer sozinho? Peça ajuda para quem sabe, para quem já criou vários e vários métodos. E tem o posicionamento profissional estratégico. Por isso que eu falo, eu não vendo só curso. Porque quem tem acesso à agência tem acesso também à academia. Então, eu não vendo mais um curso solto dentro da academia. Eu dou acesso à academia para quem contrata a agência ou para quem contrata a minha mentoria, porque aí sim eu consigo te ajudar a estruturar o teu método. Eu dou acesso à academia para você ter ali várias e várias formações, várias técnicas, se você quiser ter mais técnicas dentro do seu método, para você aprender, estar ali em constante crescimento, mas para você não empilhar cursos como livros na estante empoeirados sem que você leia. Você precisa ter uma estrutura para criar esse método a partir do que você já tem. E é isso que eu ajudo também no programa VIP, que é a agência criação de método e também terapia para terapeutas. Esse acompanhamento a gente não trabalha para que o terapeuta consiga, a gente trabalha para que o terapeuta consiga organizar a sua prática, para estruturar o teu método e parar de viver neste ciclo de tentativa e de frustração. Alguns, inclusive percebem que nestas partes do negócio não precisam carregar tudo sozinhos. Aí vem a parte do marketing, né? E para quem sente que esse é o momento de olhar para isso com mais profundidade, a gente vai abrir uma reunião e essa reunião é gratuita. É comigo, só comigo. Por exemplo, a Andréia, eu ajudei ela a pegar ali as práticas, não sei se foi a Andréia ou a Tereza. A Tereza me deu ali várias práticas que ela tem. Nessa reunião, eu vou olhar para essas práticas, ela vai me explicar exatamente o que faz cada prática. A gente vai separar o que pode ser diagnóstico, o que pode ser reprogramação e o que pode ser estrutura. Eu ajudo ela a criar uma estrutura de negócio, a precificar os serviços e a ter um segmento de ter uma previsão para ela ter realmente um negócio que fatura. Né? A gente vai identificar qual é o potencial oculto do teu trabalho como terapeuta, onde é o principal bloqueio hoje e qual pode ser o caminho de crescimento mais alinhado com você. Ela se chama, o nome da sessão é Descobre o teu potencial oculto do negócio. Ela é gratuita, exclusiva para terapeutas e para quem realmente quer crescer com estratégia, clareza e posicionamento. Eu vou mandar o link lá no grupo depois, tá bom? Instabilidade financeira não é prova espiritual. Na maioria das vezes, é apenas um padrão. Nunca foi olhado como atividade.
Espiritualidade sem estrutura vira caos. E estrutura sem consciência vira ego. O terapeuta maduro aprende a sustentar os dois. Deixa eu tirar aqui, trazer vocês para cá. E prontinho. Dúvidas, minha gente? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? A aula ficou gravada. Deixa eu parar aqui no YouTube. Peraí, transmissão. Meu Deus. Parar a transmissão. Gravação.